Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. Homem e mulher, Ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e submetei-a, e terás domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os seres vivos que se movem sobre a terra. Gênesis 1, 26 a 28. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivo. Gênesis 2, 7. Quando a mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento, ela tomou seus frutos e comeu. E ela também deu um pouco ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles sabiam que estavam nus. E costuraram folhas de figueira e fizeram vestes para si. Gênesis 3, 6, 7. Quando Deus criou o homem, Ele o fez à imagem de Deus. Criou-os, homem e mulher, e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome Livro do Céu, por Luísa Picarreta. Deus criou o universo para servir como morada para o homem, e a alma do homem foi feita para servir como morada para Deus. Um dia, Luísa Picarreta estava pensando sobre o grande amor de Deus quando Ele estava formando o corpo de Adão. Antes da infusão de sua alma, ela percebeu que Deus já amava Adão antes que ele existisse, com o amor que um pai tem para com seu filho recém-nascido. Respondendo a seus pensamentos, Jesus explicou a Luísa que enquanto a Santíssima Trindade estava formando o corpo do homem e antes de colocar a vida nele, eles se comportaram como os pais fazem com um filho que dorme, cheios de ternura e amor. Eles o beijam e o abraçam com força, e o tempo todo a criança adormecida não percebe isso. A Santíssima Trindade, extasiada com o amor irreprimível, deu muitos abraços e beijos em Adão, antes mesmo de lhe dar sua alma, e eles forneceram calor para seu corpo pela respiração e pelo coração palpitante que eles criaram para ele. Jesus continuou falando com Luísa. Ele disse que a divina vontade é o revelador da obra da criação e que a divina vontade, por si só, pode deixar o homem conhecer os segredos do amor divino escondido na criação. Jesus disse a Luísa que Adão não sabia de tudo e não sabia quantas ingenuidades e toques amorosos a Santíssima Trindade usava para criar seu corpo e sua alma, e que à medida que a vida de Adão começou a se desabrochar, ele pouco a pouco deram a ele surpresas. Eles haviam lhe dado
Mais tarde, Jesus disse a Luísa que Adão se retirou de sua vontade e, ao fazê-lo, perdeu o revelador. Como resultado de sua perda do revelador, aqueles que vieram depois de Adão e Eva nunca souberam o quanto a Santíssima Trindade os amava e muitas coisas que fizeram por eles quando os criaram. Antes de criar Adão, a Santíssima Trindade olhou para toda a criação e explodiu de amor. Eles exclamaram: quão belas são as nossas obras, mas faremos do homem a mais bela dentre todas as criaturas. E concentraram tudo nele e encontraram a criação dentro e ao redor dele, encerrando nele o céu da razão, o sol da inteligência, a rapidez do vento no pensamento, a extensão do espaço e domínio na vontade, movimento da alma, onde eles colocaram o mar da graça, o ar celestial do amor divino e todos os sentidos do corpo, e exclamaram: homem, quão belo você é! Mas, não disposto a parar, a Santíssima Trindade infundiu-lhe dentro deste primeiro homem o grande sol de sua divina vontade e deu a ele o grande dom da fala, capacitando-o com palavras e ações para ser o arauto eloquente de seu Criador, e aproveitou tão exuberante amor por ele que a imensidão da Santíssima Trindade o envolveu. Em todos os lugares e em todos os instantes, sua onisciência o encontrou em tudo. O poder da Santíssima Trindade sustentava o homem e o levava para todos os lugares. A vida e o movimento da Santíssima Trindade batiam no seu coração, expiravam em sua respiração, trabalhavam em suas mãos e andavam em seus pés. Com infinita sabedoria, eles derramaram seu amor, seu poder, sua vontade nele, e não queriam nada em troca, exceto que Adão os amasse e viesse livremente em sua vontade. Reconhecendo o quanto eles o amavam e o que eles tinham feito para ele, o homem sempre foi o ideal da Santíssima Trindade. O homem teria o lugar onde a Trindade desdobraria o seu trabalho criativo, a vida e o seu amor materno. Esta é a obra da incompreensibilidade divina, desconhecida e não compreendida pelos homens, que são incapazes de explicá-la. Esses são mistérios celestiais antigos, segredos ocultos, conhecidos apenas por Deus. A Santíssima Trindade, diante dos quais o homem deve se curvar em adoração ao seu incompreensível ser. A história do amor de Deus pelo homem, antes mesmo de criá-lo, é espantosa. A adorável majestade da Santíssima Trindade quis estabelecer o homem como o rei de toda a criação, concedendo-lhe domínio sobre tudo e senhor de todas as suas obras. Isto requeriria que dotassem um homem de tal maneira que ele possuísse dentro de si tudo o que eles haviam espalhado na criação. Assim, a vocação do homem de ser reis do céu, do sol, do vento, do mar e tudo mais exigiria que ele possuísse dentro de si um céu, um sol, etc., para que a criação fosse refletida nele, e ele refletida na criação e ser seu senhor, como Deus pretendia. O homem não poderia ser tal rei e senhor se não tivesse olhos cheios de luz para aproveitar e tanta luz do sol quanto desejasse, ou se não tivesse mãos ou pés que o permitisse andar sobre a terra e tomar o que ela produz, ou se estivesse sem pulmões para respirar o ar, e assim por diante, com o resto de suas faculdades.
por não viver na vontade divina, o homem põe em desordem todos os atos que Deus ordenou nele desde a eternidade. Deus se amou no homem e amou a série contínua de seus atos, que deveriam ser feitos no homem. E quando Deus trouxe o homem à existência no tempo, ele queria que o homem estivesse de acordo com o que Deus havia feito. Mas tal capacidade no homem exigia que ele possuísse a divina vontade, que lhe daria a virtude divina de fazer no tempo o que havia sido confirmado e feito sem ele na eternidade pela Santíssima e Adorável Trindade. Todo o problema humano começou quando Adão se retirou e retirou a humanidade da posse da divina vontade e do seu único ato que formou a vida real, não mística, da Trindade Santa nele como no céu. Ele perdeu um dom que era divino e um Redentor divino, que teria restaurá-lo para a humanidade, o que o Verbo encarnado fez 2000 anos atrás. Então Jesus orou por esse dom restaurado, a posse e a vida do reino do Pai, que havia de vir, e de fato veio com a vida de Luísa Picarreta, cujos escritos no livro do céu fornecem o conhecimento do reino, como tomar posse dele e viver nele. Assim, finalmente, resolvendo o problema humano, em um novo tempo, vem em breve no terceiro milênio cristão para aqueles que o querem. Texto retirado do site divinavontade.com.br. Primeiro Fiat, a criação.